Pessoal, eu sou Cristiane Abreu, doutora em Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, que, em conjunto com o Laboratório de Física, também da UENF, vem trabalhando novas tecnologias que possam vir a contribuir na perfilagem de corpo. Dessa forma, eu convido vocês a conhecer essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo e conhecer as vantagens, desvantagens e o que essa técnica pode agregar à perfilagem de poço e à caracterização de reservatórios e de petróleos. Ok? Bom, a técnica que eu vou apresentar para vocês é a ressonância paramagnética eletrônica. Essa técnica é uma técnica análoga à ressonância magnética nuclear, ou seja, a técnica que é utilizada no perfil de NMR. Dessa forma, a pergunta que motivou esse trabalho, o EPR poderia ser um novo perfil físico de poço? Com a descoberta do pré-sal em 2007, o aumento das reservas nacionais de petróleo, aconteceu uma nova dinâmica na indústria do petróleo, promovendo muito investimento em pesquisa, principalmente nos reservatórios do tipo carbonáticos. O perfil de NMR, ele enxerga o núcleo do hidrogênio, e dessa forma ele consegue quantificar os fluidos contidos na rocha. Já o EPR enxerga a camada eletrônica, enxerga os compostos que apresentam elétrons desemparelhados, ou seja, os compostos que apresentam substâncias paramagnéticas. Assim como no NMR, ocorre uma transição de nível de energia provocada pela aplicação de um campo magnético no composto. Porém, uma diferença básica entre o NMR e o EPR é que a frequência aplicada, no caso da EPR, é uma frequência de micro-ondas, enquanto que no NMR a gente tem uma frequência de ondas de rádio. A técnica de NMR, ela é amplamente difundida nas áreas de biomedicina, farmácia, nos estudos dos radicais livres em alimentos e na medicina preventiva no desenvolvimento de tratamento dos antioxidantes. Além dessa aplicação, é uma técnica bastante antiga que se utiliza na datação geológica, né, e atualmente na fotodegradação, para estudar a fotodegradação de petróleo, assim como no estudo do estabelecimento de geocronologia de série sedimentar. Como vocês podem ver, é uma técnica bastante utilizada e bastante estudada. Porém, na indústria do petróleo, pouco se aplica nessa técnica, apesar de que ela tem muito a contribuir por ser uma técnica altamente precisa, que consegue fornecer informações importantes não só sobre as rochas, porém também sobre os óleos. No petróleo, os compostos paramagnéticos que são percebidos pelo equipamento são os radicais livres, que é essa configuração, esse espectro que a gente está apresentando aqui, e além do radical livre, que comporta os componentes como os carbazóis, que formam as partes como resina, que estão presentes nas resinas e nos asfaltenos dos petróleos, é possível também detectar compostos como o vanadil, que é um composto de vanádio que normalmente está associado a porfirinas de vanádio, a compostos também nitrogenados e oxigenados. Essa detecção, essa informação é uma informação bastante importante, porque o conhecimento da presença do vanádio nos petróleos é fundamental para a etapa de refino do petróleo, porque a presença do vanádio, ele contamina os catalisadores, atrapalhando profundamente o processo de refino dos óleos. E a gente apresenta para vocês 3 óleos estudados pela ressonância paramagnética eletrônica. Um óleo muito leve, um óleo da bacia dos Solimões e 2 óleos da bacia de Campos. Um óleo de nível de biodegradação moderado e um óleo bastante pesado, de grau AP reduzido e muito ácido. O objetivo aqui é tentar compreender como que a ressonância paramagnética eletrônica consegue diferenciar esses 3 tipos de óleo. Um óleo muito leve, de um óleo pesado e de um óleo moderado. Então, aqui embaixo a gente apresenta esse perfil geoquímico e é possível a gente perceber que o óleo da bacia dos Solimões, esse vermelho, ele é completamente diferente dos outros 2 óleos. A técnica consegue separar um óleo biodegradado, óleo que apresenta um grau de moderado a pesado de nível de biodegradação, de um óleo leve. Além disso, a técnica também mostra para a gente aqui que os óleos mais pesados apresentam
na sua composição, o composto vanadio. Informação importante na análise de óleos é que dentro da separação dos compostos polares do petróleo, resinas e asfaltenos, quem melhor representa o petróleo, no caso de compostos paramagnéticos, é a fração de resinas. Já no caso das rochas analisadas por EPR, a gente obtém um espectro típico, uma assinatura típica para algumas rochas. Por exemplo, aqui nós temos um espectro de um carbonato, e nesse espectro de carbonato ele traz essa assinatura típica, é uma assinatura típica do composto paramagnético de um elemento traço, que é o manganês. Dessa forma, todas as rochas carbonáticas vão apresentar no EPR essa assinatura típica. Elas vão ter variações, porém, essas variações são dentro dessa assinatura comum, que é essa assinatura típica de carbonatos, assim como as argilas, os arenitos e os dolomitos vão ter suas assinaturas típicas. Aqui eu mostro para vocês dois materiais diferentes. Na linha de cima, a gente tem os carbonatos calcíticos, que vão apresentar uma assinatura típica do manganês, porém, com a substituição do manganês apenas no sítio do cálcio, que é mostrado nesse detalhe aqui. E na linha de baixo, a gente vai ter um perfil típico de um dolomito. Ele também é um perfil típico para o manganês, porém, ele tem diferenças dentro do espectro que a gente consegue separar um material do outro, principalmente porque, no caso do dolomito, a gente vai ter a substituição do manganês tanto no sítio do cálcio quanto no sítio do magnésio. Isso faz total diferença, inclusive para o estudo de origem dessas rochas. Através dessas informações, a gente consegue identificar como que foi o processo de formação desses carbonatos. O que aconteceu para que essas substituições ocorressem e em que momento que essas substituições ocorreram. No processo de tratamento dos espectros, a gente pode perceber aqui, nessa primeira linha, a gente tem o espectro experimental da amostra real. E nas linhas subsequentes, a gente tem o espectro simulado, tanto da substituição do manganês no sítio do magnésio, quanto a substituição do manganês no sítio do cálcio. E depois, na linha vermelha, a gente tem um espectro que você junta os sinais para formar e se aproximar do espectro experimental real, que é a quarta linha, que é o espectro simulado, mas já unindo tanto as duas substituições, e na última linha a gente tem a união da simulação com o espectro real. Dessa forma, a gente consegue mostrar que é possível você separar os sinais e fazer a identificação de cada tipo de rocha separadamente. Ou seja, se você tem dentro de uma rocha minerais diferentes, você consegue separar esses sinais e identificar o sinal está sendo influenciado por qual tipo de rocha. Agora, eu convido vocês a pensar o que vai acontecer se eu impregnar a minha rocha carbonática, que apresenta uma assinatura típica de carbonato, com o meu óleo, aquele que eu estudei lá atrás, e que também apresenta uma assinatura típica de radical livre, com a presença do composto vanadio. Será que esse óleo vai ser percebido no espectro total e não vai influenciar o meu perfil típico para a rocha carbonática? É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é o perfil resultante da rocha saturada com esse petróleo. A gente percebe que o perfil básico do carbonato foi mantido, e na região onde eu detecto o petróleo, eu consigo perceber o sinal do óleo. Agora nós vamos fazer um outro exercício um pouco mais profundo. Se eu saturar essa minha rocha carbonática com diferentes concentrações de petróleo, qual é o sinal que eu vou obter no EPR? Então, foi isso que a gente fez. Variou a concentração de petróleo de 4% a 25%, saturou a rocha e mediu. E o que a gente obteve foi uma curva com a variação desse nível de concentração. Ou seja, o EPR não só detectou a presença do óleo, como ele também foi capaz de quantificar
essa saturação de óleo na rocha carbonática. Aqui embaixo, no detalhe, a gente percebe que o pontilhado é a rocha pura, e acima dela são os espectros obtidos de rochas saturadas com óleo, num perfil crescente de saturação. Imagina-se que, se você tiver um perfil de poço que consiga fornecer essas informações para o analisador, de tipo litológico, e além do tipo litológico, a presença ou não do petróleo, a qualidade desse petróleo, se é um óleo leve, se é um óleo pesado, se esse óleo contém ou não contém metais como vanádio. E ainda, se esse petróleo está numa concentração baixa ou alta, essa é uma informação bastante enriquecedora para a caracterização desses reservatórios. Depois desse resultado, e pensando na quantidade de informação que a ressonância paramagnética eletrônica consegue fornecer para quem está fazendo análise dos reservatórios, nós seguimos analisando outros tipos de rocha impregnados com petróleo. Analisando amostras na bacia do Paraná, a gente observou 2 margas, uma marga bastante impregnada de petróleo, e é possível ver no espectro obtido, né, sinal evidente do óleo na assinatura da marga, e aqui embaixo uma marga sem petróleo, né. Bastante interessante essas amostras, né, a gente consegue perceber bem como que o petróleo realça a amostra de rocha. Para o arenito com óleo, nós tivemos um sinal bastante significativo do óleo, e para essa amostra foi feita uma extração do óleo, para analisar se a assinatura típica do arenito tinha sido preservada, e o que a gente percebe, que como era uma rocha impregnada de petróleo, quando você extraiu o petróleo, mesmo assim, o petróleo residual que ficou nessa amostra conseguiu ser detectado pelo EPR, mostrando ainda assim, na assinatura bem já limpa do arenito, um sinal de presença de óleo. Bastante reduzido, porém, a marca dele está ali, mostrando o quanto que a técnica é precisa e o mínimo de percentual ela vai detectar. Considerando que a nossa ideia é saber a aplicabilidade dessa técnica para um perfil geofísico de poço, um perfil litológico, e também um perfil químico, nós aplicamos a técnica em algumas formações da Bacia do Paraná, e é possível verificar aqui como que o EPR enxergou essas formações. A gente pode ver aqui o sinal da EPR para o basalto de Serra Geral, um sinal limpo, sem a presença de óleo. A gente vê, em seguida, o arenito de Piramboia, que é o reservatório dessa bacia, bastante influenciado pela presença do petróleo. O folhelho de Irati, que é a rocha geradora dessa bacia, a gente percebe o sinal do folhelho. Além desse sinal do folhelho, a gente consegue identificar a presença do petróleo também. A formação Itararé limpa, sem presença de petróleo, e novamente a formação Ponta Grossa, que também é considerada uma geradora dessa bacia, também mostrando a presença de petróleo. Esse estudo da bacia do Paraná ficou bastante evidente para nós a aplicabilidade da ressonância paramagnética eletrônica na identificação das litofaces e, principalmente, na identificação do petróleo nas litofaces. A gente acredita que essa técnica ela tem muito a acrescentar e que é muitíssimo importante que ela seja incorporada na caracterização de rochas e petróleos na indústria do petróleo, mas, além disso, que a gente precisa de um investimento bastante forte no desenvolvimento de novos equipamentos que usem mais essa tecnologia, principalmente porque já existe uma tecnologia pronta de perfil de ressonância magnética nuclear. Esse perfil de ressonância magnética nuclear utiliza os princípios físicos básicos que se utilizaria para o perfil de ressonância paramagnética eletrônica. O perfil de NMR, ele começou também utilizando muito recurso que veio lá da medicina, do investimento que foi feito em medicina, para as técnicas de ressonância, e isso acabou sendo aproveitado na indústria do petróleo. Agora, novamente, nós estamos precisando investir um pouco mais
dessa técnica para conseguir utilizar todo esse recurso na indústria do petróleo e, inclusive, na indústria de mineração também. Eu convido vocês a ler os nossos 2 artigos publicados recentemente na Journal of Petroleum Science and Engineering e na NGC. Finalizando o nosso trabalho, eu gostaria de destacar aqui a aplicabilidade da técnica de ressonância paramagnética eletrônica como perfil patológico, separação de faces, identificação de faces carbonáticas e não carbonáticas, como perfil geoquímico na identificação de metais, como o vanádio, também a aplicação da técnica na etapa de log, auxiliando aí nas análises de amostras de calha. Também acreditamos que é uma aplicação bastante promissora para a técnica. Gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e esperamos que vocês tenham dúvidas que possam compartilhar conosco sobre esse trabalho e também apoiar investindo para que o projeto de pesquisa siga em frente e, em breve, tenhamos novas ferramentas para perfilagem de poço que utilizem essa técnica e que possam agregar mais conhecimento e mais valor ao nosso trabalho. Muito obrigada e ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau.